O Grupo Parlamentar do Partido Socialista esteve reunido no sentido de analisar aquilo que são as primeiras propostas apresentadas do plano de resgate. Naturalmente todos sabemos que ainda não conhecemos a totalidade da situação, mas aquilo que se conhece leva-nos a uma primeira conclusão, é que as intenções do Governo Regional, apresentadas numa carta de intenção patrocinadas pelo PSD-CDS da República, sobre o plano de resgate para a Madeira, no nosso entender é uma equação impossível. Ou seja, depois do PSD ter apresentado e aprovado a tempestade fiscal que afetará os madeirenses e, portanto, tirará do bolso dos madeirenses cerca de 160 milhões de euros, isso já foi amplamente divulgado, e, portanto, decide desta forma que o ajustamento do lado da receita, como o Sr. Secretário gosta de dizer, será de 160 milhões de euros. Depois do PSD-CDS ter aprovado um orçamento de Estado que retira à região quase 300 milhões de euros, entre suspensão de transferências, redução de transferências, fim do subsídio de férias e subsídio de Natal, fim ou redução das receitas fiscais no âmbito do SIN, e tendo finalmente como certo que o ajustamento do lado da despesa, ou seja, a redução da despesa que o Governo pretende fazer, será de 2/3 do ajustamento global, ou seja, será de 320 milhões de euros, pelo menos 320 milhões de euros, com critérios que não são conhecidos e, portanto, nós não podemos ainda saber onde é que será retirada essa despesa, mas já sabemos mais ou menos que afetarão a educação e a saúde, ambas já com dificuldades financeiras significativas. Portanto, perante estas três equações, ou as três variáveis que acabei de referir, parece mais ou menos óbvio que nós estamos perante um problema, solução impossível, ou seja, esta solução apresentada pelo governo do PSD, com o patrocínio do PSD-CDS, do nosso ponto de vista, e que foi apresentada aos soluços, sem debate e discutido nas costas dos madeirenses, é, no nosso ponto de vista, um caminho errado e é, sobretudo, um atalho condenado ao fracasso. Esta solução não tem futuro para a Madeira. Esta é uma política não de futuro, mas uma política de fracasso. E, portanto, não é possível, nos termos em que acabei de referir, assegurar ao mesmo tempo o pagamento da dívida, como diz o Governo Regional e diz o Governo PSD-CDS, e manter o mínimo de subsistência da sociedade madeirense, perante aquela dimensão do ajustamento que acabei de referir. Ou seja, se somarmos as duas parcelas, aumento de impostos e diminuição de despesas, estamos a falar num ajustamento que anda próximo dos 500 milhões de euros. Ora, qualquer cidadão da Madeira facilmente chega à conclusão que retirar do bolso dos madeirenses cerca de 500 milhões de euros no ano é dramático e é, obviamente, impossível. Ora bem, o ajustamento da receita é, do nosso ponto de vista, excessivo, portanto, como podem imaginar, e não resultará ainda por cima, no nosso entender, nos resultados pretendidos, porque todos sabemos que quando se aumenta os impostos há um efeito económico que faz com que diminua, digamos assim, as receitas de impostos e, portanto, não terá o efeito pretendido, e o ajustamento na despesa, ou seja, a redução da despesa, é, do nosso ponto de vista, dramático e, portanto, vai retirar bem-estar e condições e serviços que os madeirenses estavam disponíveis. Ora bem, em conclusão, com tudo isto, a dimensão global, e isto para mim é muito importante, para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista é muito importante, a dimensão global do ajustamento é de 10% do PIB na região autónoma da Madeira, contra apenas 4,5% no plano nacional. Ou seja, enquanto o PSD-CDS na República impõe um plano de austeridade cujo ajustamento é de 4,5% do PIB, na Madeira estão-nos a impor, através do PSD Madeira e do PSD-CDS em Lisboa, um plano de ajustamento que corresponde a 10% do PIB. Ora, para aqueles que têm vindo a dizer que isto não é dupla austeridade, isto demonstra que estamos perante uma dupla austeridade, um sacrifício insuportável e, sobretudo, desproporcional face àquilo que se passa no plano nacional. Esta solução apresentada pelo PSD-CDS é, do nosso ponto de vista, injusta, inexplicável e matará a economia madeirense. Além do que é, do nosso ponto de vista, algo que não tem solução possível. Não é possível, com esta dimensão da austeridade, garantir os objetivos que acabei de referir. Por um lado, pagar a dívida e, por outro lado, manter a economia regional, enfim, em funcionamento adequado. Ora bem, do nosso ponto de vista, nós estamos perante um plano de assistência financeira, conforme o Governo Regional do PSD tem vindo a dizer e o Governo PSD-CDS, mas estamos perante um programa de asfixia económica e de asfixia social. E, portanto, este é, do nosso ponto de vista, algo que deve preocupar todos os partidos da esfera da oposição na região autónoma de Madeira, porque nós não estamos aqui perante apenas a dificuldade de encontrar caminhos. Nós estamos perante um plano cuja dimensão
matará completamente a sociedade madeirense e matará completamente aquilo que é o pouco que temos do futuro de esperança dos madeirenses em termos económicos e em termos sociais.